Você já parou para pensar que a história que te ensinaram na escola pode estar incompleta? Não errada, mas cuidadosamente editada. A gente cresce aprendendo datas, nomes, batalhas e heróis. Tudo muito limpo, muito organizado, quase como se o passado tivesse sido escrito para não causar desconforto. Mas e se eu te disser que algumas das figuras mais importantes da humanidade esconderam segredos tão perturbadores que simplesmente não cabiam nos livros didáticos? Hoje, aqui no Além do Óbvio, nós vamos atravessar essa linha invisível entre a versão oficial e aquilo que foi deixado de fora. Arquivos ocultos, histórias reais e detalhes que fazem a gente questionar se realmente conhece os heróis que aprendeu a admirar. De cérebros roubados, a obsessões que beiram a loucura e porões cheios de ossos humanos. Esses são 5 fatos históricos que a escola nunca te contou. Se você gosta de ir além da superfície, já se inscreve no canal e deixa o like. Porque depois desse vídeo, a história nunca mais vai parecer a mesma. Começamos com um nome que dispensa apresentações. Albert Einstein. O maior símbolo de inteligência do século XX. O homem que redefiniu o tempo, o espaço e a própria realidade. Mas o que quase ninguém comenta é o que aconteceu logo após a morte dele, em 1955. Durante a autópsia, o médico responsável, Thomas Harvey, tomou uma decisão que mudaria tudo, sem pedir permissão à família, sem autorização formal. Ele removeu o cérebro de Einstein e simplesmente levou para casa. O órgão foi colocado em potes de vidro, armazenado em uma caixa comum e mantido assim por décadas. Harvey viajou pelos Estados Unidos com o cérebro no porta-malas do carro, retirando fragmentos e enviando para pesquisadores ao redor do mundo. Enquanto isso, o resto do corpo de Einstein foi cremado, exatamente como ele queria. Mas o cérebro nunca voltou. O maior gênio da humanidade acabou transformado em um experimento ambulante. Mesmo depois da morte, ele continuou sendo estudado, contra a própria vontade. Agora vamos viajar para o Antigo Egito. Quando você pensa em Cleópatra, o que vem à mente? Uma rainha sedutora, dona de uma beleza quase sobrenatural. Mas essa imagem foi construída séculos depois e não corresponde à realidade. Cleópatra nem sequer era egípcia. Ela descendia de uma dinastia grega macedônia. Moedas da época mostram uma mulher de traços fortes, nariz marcante e aparência comum. Nada de glamour hollywoodiano. E aqui está o ponto que a história raramente enfatiza. Cleópatra não governava por beleza. Ela governava por inteligência. Falava 9 idiomas. Dominava matemática, filosofia, astronomia e política. Conseguiu algo que poucos líderes conseguiram. Fez com que os maiores generais de Roma jogassem conforme as regras dela. Júlio César, Marco Antônio. Nenhum deles caiu por sedução. Eles caíram por estratégia. Cleópatra não era um símbolo de charme. Era uma mente perigosa em um mundo dominado por homens. E falando em mentes perigosamente brilhantes, chegamos a Nikola Tesla, o homem que praticamente construiu o mundo moderno, mas que morreu como um estranho. Tesla tinha obsessões que beiravam a insanidade. Ele acreditava que os números 3, 6 e 9 eram a chave para o universo. Nunca ficava em quartos que não fossem divisíveis por 3. Antes de entrar em um prédio, dava exatamente 3 voltas no quarteirão. Ele evitava contato humano, tinha aversão a joias e objetos redondos e desenvolveu um apego quase emocional por pombos. Tesla morreu sozinho, pobre, no quarto de um hotel em Nova York. Segundo relatos, chorou ao perder um pombo que dizia amar mais do que qualquer pessoa. O homem que trouxe luz ao mundo acreditava que a realidade obedecia padrões ocultos, padrões que só ele conseguia enxergar. Mas nem toda genialidade vinha acompanhada de isolamento. O próximo nome é Isaac Newton, o pai da física moderna, o homem da maçã, da gravidade, das leis do movimento. Só que isso é apenas metade da história.
Newton passou mais tempo estudando alquimia e ocultismo do que física. Ele tentou criar a pedra filosofal. Acreditava em códigos secretos escondidos na Bíblia. E usando cálculos baseados nessas interpretações, chegou a uma conclusão assustadora. O fim do mundo ocorreria por volta do ano 2060. Para Newton, ciência e misticismo nunca foram opostos. E a verdadeira natureza do universo era divina, secreta e perigosa. E agora, o segredo mais perturbador de todos. Benjamin Franklin, pai fundador dos Estados Unidos, símbolo de sabedoria, progresso e racionalidade. Em 1998, durante uma reforma em sua antiga casa em Londres, operários fizeram uma descoberta macabra. Sob o piso do porão, havia um buraco. E dentro dele, mais de 1.200 ossos humanos, restos de adultos, crianças e até bebês. Muitos ossos apresentavam marcas de cortes cirúrgicos e perfurações nos crânios. A pergunta era inevitável. Quem eram essas pessoas? E por que estavam ali? A explicação oficial diz que o local funcionava como uma escola clandestina de anatomia, algo ilegal naquela época. Mesmo assim, o fato permanece. Benjamin Franklin viveu anos em uma casa construída sobre centenas de corpos humanos. E esse detalhe raramente aparece nos livros de história. A verdade é que a história não é limpa. Ela é cheia de zonas cinzentas, decisões questionáveis e segredos enterrados. E talvez o mais perturbador seja isso. Quanto mais você estuda, mais percebe o quanto ficou de fora. Qual desses fatos mais te chocou? Conta aqui nos comentários. E se você ainda não faz parte do Além do Óbvio, se inscreve agora. Porque a verdade não grita, ela sussurra, para quem está disposto a ouvir. Até o próximo vídeo.